pessoal, eu sou o professor César e nesta aula de hoje vamos resolver 3 exercícios sobre parábola. Vamos lá? Bem pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo sobre parábola. Qual a equação de uma parábola com foco 4 menos 2 e reta diretriz x igual a menos 2? O exercício não pede o plano cartesiano, mas eu vou fazer um rascunho aqui dele só para a gente conhecer. É um exercício bom para você entender melhor o conteúdo. Então, primeira situação. Eu quero saber a equação de uma parábola que tem foco 4 e menos 2. Ora, foco 4 e menos 2, vou colocar mais ou menos aqui. 4 e menos 2, certo? Esse aqui é o foco. O que acontece, pessoal? Eu não sei qual tipo de equação ela é ainda. Eu não sei se essa parábola está para a direita, se ela está para a esquerda, ela pode estar para cima, pode estar com a concavidade para baixo, eu não sei, só o foco não te dá isso. Por isso que é muito importante a reta diretriz. Por quê? A reta diretriz é o que vai direcionar a sua parábola. Então, se a reta diretriz é x igual a menos 2, onde está o x igual a menos 2? Eixo do x no menos 2, aqui mais ou menos. Então quer dizer que a sua reta diretriz está mais ou menos aqui assim, ó. Então eu já consigo descobrir qual é o tipo de parábola. Eu sei que essa parábola tem um formato aqui. Tudo bem? Ó? Ela faz a curva para a direita, concavidade voltada para a direita. Então, eu já tenho certeza de que ela tem esse formato. Ora, pessoal, presta atenção. Por que o y que vai ao quadrado e não o x? Porque essa parábola ela tem o eixo de simetria perpendicular ao y, certo? Porque a diretriz está aqui, então ela está virada para lá, certo? Tudo bem? Beleza. E por que o P é positivo? Ora, ela está virada para o lado dos positivos. Então, o que falta eu descobrir para montar minha equação? O P e os vértices dessa parábola. Cuidado, viu? Tem gente que confunde a coordenada do vértice com o foco. Não. Então vamos lá. O que é o P? O P é o parâmetro, que é a distância do foco até a reta. Qual a distância do foco até a reta diretriz? Final menos inicial. Vamos lá? 4. 4 menos 2. Isso vai ficar 4 mais 2, que é 6. Estou calculando o P aqui. Quer dizer que o parâmetro é 6 unidades. A distância desses dois itens é de 6 unidades. E aonde fica o vértice? O vértice fica na coordenada média entre eles. Como que eu faço a coordenada média? O ponto médio é só somar e dividir por 2. Então, eu vou fazer aqui 4 mais menos 2 sobre 2. Isso é 2 dividido por 2, que deu 1. Nossa, professor, por que essa conta toda? Você poderia também pensar, 6 unidades, qual é a metade? Metade não é 3? Então, eu ando 3 unidades para trás. Vai estar aqui no 1. E lógico que o vértice tem que estar na mesma linha do foco. Então pronto, aqui está a nossa parábola. Ela faz mais ou menos isso aqui, é só um rascunho dela, tá? Certo? Então essa é a nossa parábola. Vamos preencher a equação? Y menos y vértice. Qual a coordenada do vértice? Menos 2. 2 vezes o parâmetro, que é 6, x menos o x vértice, que é
1, né? A gente achou aqui, ficou meio estranho, mas está ali, 1. Isso aqui é y mais 2 ao quadrado igual 12x menos 1. Certo? Então, tá resolvido aqui, bem tranquilo. Conseguimos achar a equação da nossa parábola. Vamos ver um segundo exemplo. Esse segundo exemplo, eu estou te dando uma equação e peço para você determinar as coordenadas do vértice dessa parábola. Pois bem, observando essa equação, a gente consegue enxergar que ela não está naquele formato tradicional. Então, para descobrir as coordenadas do vértice, nós vamos precisar voltar ao que era antes, certo? Olhando ela, vamos colocar essa curva aqui, ó. x² mais 6x menos 16y mais 25 igual a 0. Observando isso aqui, quais as informações que nós temos? Eu já sei, só olhando, que essa parábola possui eixo de simetria vertical. Por quê? Porque quem está ao quadrado é o x. Se quem tivesse quadrado fosse o y, ela ia estar nesse formato, certo? Bem, então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou deixar os meus coeficientes de x no primeiro membro e y, tudo que não for x, no segundo membro. Então, a gente vai ter x² mais 6x igual 16 menos 25. Menos 16 veio para cá, mais 16, para cá, menos 25. Certo? Bom, aqui eu preciso utilizar um método de completar quadrados, assim como fizemos na circunferência e na elipse. Ou seja, tem um terceiro termo aqui ao quadrado. Quem é ele? Eu divido aqui por 2 e descubro que aqui é 3 ao quadrado. Como você inventou essa parte, nós também vamos inventar isso no segundo membro, para manter a igualdade. Então, completando quadrados, a gente sabe que isso daqui tem formato x mais 3 ao quadrado igual 16 menos, opa, aqui é 16y. 16y menos 25 mais 9. Ou seja, x mais 3 ao quadrado igual 16y menos 16. E agora? Agora você deve perceber que a gente consegue colocar o 16 em evidência. Ou seja, colocando 16 em evidência, nós temos 16 vezes y menos 1. Pronto, conseguimos voltar à equação dessa parábola ao modelo original. Observando aqui, temos a informação que o vértice tem coordenadas menos 3 e 1. Tudo bem? E assim conseguimos terminar esse problema. Mas, se o exercício tivesse perguntado, além disso, qual a equação da reta diretriz? Como que você ia descobrir isso? Ora, bem simples, pessoal. A gente tem, geralmente no formato da equação, isso aqui. X menos x vértice ao quadrado é igual a 2p y menos y vértice. Ou seja, nós temos que o 2p vale 16. 16. Logo, o P é igual a 16 dividido por 2. Nosso P é igual a 8.
Tudo bem? Então, o que seria esse P igual a 8? Seria a distância do foco até a reta diretriz. Mas onde que está o foco? Onde que está essa reta diretriz? Para fazer isso, eu recomendo que a gente verifique um pouquinho do gráfico dessa parábola. Então nós temos que ele tem coordenada 3 e 1, menos 3 e 1. Esse aqui é o vértice. É o que você acabou de achar. Tá, e daí, né? E daí, pessoal, que a distância do vértice até o foco dessa parábola é metade do parâmetro. Então eu sei que daqui do vértice até o foco dessa parábola, esse pedaço... Deixa eu colocar um pouquinho mais distante aqui. Até o foco dessa parábola, essa distância é 4 unidades. E do vértice até a reta diretriz também é 4 unidades. Por que eu sei isso? Porque o parâmetro é 8. Se o parâmetro é 8, é 4 daqui para cima, 4 daqui para baixo. Lembrando que isso aqui é a coordenada do meu vértice, certo? Eu estou no 1. 4 para cima vai dar onde? No 5. Eu estou no 1. 4 para baixo vai dar onde? 1 menos 4, menos 3. Com isso, pessoal, eu consigo determinar, então, a equação da nossa diretriz. Eu sei que a nossa diretriz está aqui. E ela possui a equação y igual menos 3, porque ela está aqui paralela ao eixo x, passando pelo menos 3. Aqui ficou meio ruinzinho. Deixa eu pôr aqui assim, ó. Menos 3. Agora, professor, como você sabe que a diretriz está para baixo e o foco para cima e não o contrário, foco para baixo e diretriz para cima? Porque o nosso parâmetro aqui, ele é positivo, certo? Então eu sei que a parábola tem esse formato. Então pronto, está resolvido o nosso exercício. Vamos para o próximo exemplo. Bem, pessoal, vamos ao nosso terceiro exemplo. Qual a equação de uma parábola de parâmetro negativo, foco de coordenada 3, 2, eixo de simetria vertical e sabendo que o ponto 11, 2 pertence a essa parábola? Nossa, muita informação, certo? Então, vamos tentar ir devagarzinho, vamos pensar aos poucos aqui. Primeira coisa, parâmetro negativo. Bom, se o parâmetro é negativo, ela está para baixo ou para a esquerda, certo? Que o parâmetro positivo, ela vai estar para cima e para a direita. Tá bom, não sei qual, né? Foco de coordenadas 3 e 2. Foco de coordenadas 3 e 2. Vamos fazer um rascunho aqui. Focos de coordenada 3 e 2. 2 aqui, vai. Esse aqui é o meu foco. Eixo de simetria vertical. O que esse eixo de simetria vertical significa? Ora, quer dizer que essa parábola está para cima ou para baixo. Por quê? Porque o eixo de simetria é aquele que divide a parábola ao meio. Então, ou ela está com a concavidade para cima ou para baixo. Então, peraí, juntando as duas informações, olha as informações que eu tenho. Eu tenho o parâmetro negativo. Então, eu sei que ela está para baixo ou para a esquerda. Simetria vertical é certeza que essa minha parábola faz mais ou menos isso aqui, ó. Ficou meio fora aqui do vértice, mas beleza, aqui, ó. Certeza que essa minha parábola faz alguma coisa nesse gênero, certo? E eu sei um ponto P dessa minha parábola de coordenadas 11 e 2. Então, peraí, eu tenho um ponto aqui que ele tem coordenada 11
e 2. Eu tenho um ponto ali, um ponto qualquer da parábola, poderia ser qualquer outro ali que ele te deu, certo? Ele te deu aquele, mas poderia ser qualquer outro. Qual a equação dessa parábola? Poxa vida, eu não tenho os vértices, não tenho a reta diretriz, só tenho foco e um ponto. Então vamos pensar um pouquinho, qual que é a nossa definição na parábola? A nossa definição é que a distância da diretriz até o foco, da diretriz até um ponto qualquer, é igual à distância de um ponto qualquer até o foco. Não é essa a nossa definição? Então eu gostaria que você, nesse momento, pausasse o vídeo e pensasse um pouquinho como começar esse exercício. Já dei algumas dicas aqui. Bem, enfim, eu vou calcular a distância entre a reta diretriz e o ponto. E a distância entre o foco e o ponto que eu tenho. Então vamos começar com a distância entre o ponto, a distância entre o ponto e o foco, certo? Lembra a formulinha da distância, pessoal? Raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, certo? Essa é a distância de um ponto a outro, só que eu quero calcular a distância do ponto ao foco. Então eu vou chamar aqui de x2 e x1. 11 menos 3. Então fica aqui 11 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 2. Isso aqui ficou fácil, né? Ao quadrado. Quanto que vai dar a nossa distância aqui? 8 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ora, isso aqui dá a raiz de 64, não é isso? Então eu tenho que a distância entre o ponto P e o foco é igual a 8. Lembrando, pessoal, que esse ponto P pode estar em qualquer lugar. Aqui está mais visível que a distância é 8, né? 11 menos 3, 8, porque ele está na mesma linha. Mas eu fiz dessa forma que você pode encontrar esse ponto P em qualquer lugar da parábola, tá? Então, peraí, eu já sei que isso aqui deu 8. A distância entre o foco e o ponto. Como calcula a distância entre a reta diretriz e um ponto? Como calcula a distância entre ponto e reta? Você vai ter que lembrar dessa outra formulinha. Então eu estou calculando a distância entre um ponto e uma reta. Quem é a reta? O ponto a gente sabe que é 11,2, coordenada. Agora essa reta é uma reta diretriz. Essa minha reta diretriz, eu sei que ela está aqui por cima. Ela está em algum lugar aqui, ó. Aqui. Não sei qual é a coordenada que ela está, mas toda reta tem formato AX mais BY mais C. Você deve lembrar isso nas aulas de estudo da reta. Só que aí, pessoal, essa reta diretriz ela é paralela ao eixo X. Então, eu tenho certeza que ela tem um formato y igual a alguém. Y igual a 2, ela cortaria aqui. Y igual a 5, ela ia vir aqui no 5, certo? Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Ó? Se a minha reta for y igual a 2, quer dizer que ela passa aqui no 2. Se for y igual a 7, quer dizer que ela passa aqui no 7. Então, essa minha reta, ela tem um formato y igual a alguém, eu não sei quem, certo? Então, eu posso dizer que o A dessa equação é 0. O B é 1, mais o C, que eu não sei aonde que é. Tudo bem? Por que o A é 0? Porque ela é paralela ao eixo X. Então eu sei que ela não tem uma inclinação aqui, certo? O B é 1 e o C seria exatamente onde ela está cortando.
Então, vamos fazer a substituição aqui. Como que vai ficar? A distância entre um ponto e a reta D vai ser A, que é 0, coordenada x do ponto, 11, mais B, que é 1, coordenada y do ponto, 2, mais C. Tudo isso no módulo. Sobre a raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, nós temos que a distância entre o ponto e a diretriz é igual a 0 vezes 11, 0, mais 2, mais C. Sobre quanto, pessoal? 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. Então, raiz de 1 é 1, né? Então, qual é a distância aqui? Entre o ponto e a reta diretriz? É o módulo de 2 mais C. Então, peraí. A distância entre o ponto e a reta é o módulo de 2 mais C. Então, eu consigo descobrir qual é o valor do C. Descobrindo o valor do C, eu descubro a equação da reta. Bom, aqui a gente vai resolver essa equação modular. A gente precisa separar ela em duas. 2 mais C igual a 8 e 2 mais C igual a menos 8. Certo? C é igual a 8 menos 2. C é igual a 6. E aqui? C é igual a menos 8 menos 2. C é igual a menos 10. Percebam que eu descobri dois valores de C. Mas qual deles satisfaz? Vamos dar uma olhadinha? A equação da reta que a gente tem, ela é essa aqui. Y mais C igual a 0. Certo? Se o C for 6, significa que a reta é y mais 6 igual a 0. Ou seja, y igual a menos 6. Quer dizer que a reta está cortando aqui embaixo no menos 6. E não pode, porque a nossa reta diretriz ela está acima, certo? Por quê? Porque eu estou falando que essa parábola ela tem parâmetro negativo, então ela está voltada para baixo, certo? Eu não sei aonde, ela pode estar aqui, bem pertinho do foco, mas o que acontece? O foco está aqui, a diretriz vai dar para cima do foco. Então, você chega na conclusão de que você precisa trocar o C por menos 10, que é o outro resultado. Então, você chega na conclusão de que o C precisa ser o menos 10. Por quê? Vai ficar y igual a 10. O que significa isso? Que a sua reta diretriz passa aqui pelo 10. Certo? Nossa, professor, que trabalho, hein? Esse exercício é um pouquinho trabalhoso. E ainda não acabou. Por quê? Porque eu não sei nada ainda. Eu só consegui descobrir aonde está a reta diretriz. Mas descobrir aonde está a reta diretriz é um ponto muito importante. Por quê, pessoal? Se o foco está aqui na coordenada 2, do 10 até o 2, eu sei que tem 8 unidades. Então, o meu parâmetro vale 8. Então, essa minha equação possui formato x menos x vértice ao quadrado igual menos 2 vezes o parâmetro, que é 8, y menos y vértice. Certo? O que falta? Falta descobrir as coordenadas do vértice. Então, vamos pensar, o vértice ele está aqui, né? Ó. Eu sei que a coordenada dele no x é 3, certo? Mas e a coordenada do y? Ora, lembra que a distância do foco até o vértice é metade da distância do foco até a reta diretriz?
Então 2 mais 4 aqui é 6, tudo bem? Porque a distância total é 8, metade 4. Então do 2 mais 4 a gente tem a coordenada 6. Então x menos 3 ao quadrado igual 16 y menos 6. Então pronto, está resolvido aqui. Essa é a equação que representa essa parábola. Então, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.